Em um mundo onde cada vez mais se levanta críticos da Bíblia. Por exemplo, Deus ele diz que ele não se arrepende, né? Aí ele não é para que minta nem para que se arrependa, por exemplo. Aí em outro texto da Bíblia já diz que ele se arrependeu, né? Que se arrependeu de ter feito homem, se arrependeu de ter posto Saul como rei. E aí muita gente fala assim, não, ali é se arrepender no sentido de se entristecer. Então Deus tem sentimento de se entristece. As maiores contradições da Bíblia. Esse é um vídeo que eu vou gostar muito de fazer, que é quando a gente pega coisas da Bíblia e vai contra a própria Bíblia. O período que você era protestante, e você percebeu que tinham coisas que não se encaixavam. Você consegue pontuar quais seriam essas coisas principais? Claro, claro. Eu acho que o primeiro grande ponto, e aí a minha formação como advogado ela me ajudou muito nesse aspecto, é ter uma visão mais sistemática da Bíblia. Então a Bíblia, se ela for tomada de forma literal, ela pode ser um texto muito preconceituoso, muito perigoso. Como podemos realmente acreditar e confiar que a Bíblia é a palavra de Deus? Temos grupos distintos, divididos entre aqueles que não acreditam, os céticos, que a Bíblia é a palavra de Deus. Temos aqueles que acreditam que a Bíblia como um todo é sim a palavra de Deus. E temos aqueles que acreditam que apenas uma parte dela é a palavra de Deus e o restante é apenas obra humana. Então nesse vídeo eu quero te mostrar que sim, a Bíblia é a palavra de Deus. O porquê podemos confiar que ela é a palavra de Deus e que ela é toda inspirada por Deus. 40 autores que escreveram em um período de 1500 anos. Autores esses que muitos nunca se conheceram, mas que escreveram uma mesma história, uma história coerente sobre uma mesma pessoa. Gênesis 3,15. Do descendente da mulher viria aquele que esmagaria a cabeça da serpente, e essa feriria o seu calcanhar. Anos depois vem aquele que é o Filho de Deus, nascido de uma mulher, e que esmagou a cabeça da serpente, o inimigo. Morrendo numa cruz, o seu calcanhar foi ferido, mas esse venceu a morte e ressuscitou. Os 2 primeiros capítulos de Gênesis se inicia com o homem na presença de Deus, onde não existe o pecado. Os 2 últimos capítulos de Apocalipse terminam com o homem na presença de Deus, onde não existe o pecado. Com a queda, o homem foi expulso do jardim do Éden, proibido de comer da árvore da vida. Com a redenção por causa da obra de Cristo, o homem volta a poder viver toda uma eternidade na presença de Deus. E ali, na Nova Jerusalém, encontramos novamente a árvore da vida. Tudo isso para você pode ser apenas coincidência ou apenas uma manipulação, mas para outros é uma obra divina. A Bíblia em si ela é um livro montado. Eu lá da época lá do Constantino. Deixa eu só responder essa situação. Deixa eu só até... Como é que a gente vai confiar num livro que excluiu 20 coisas pra gente não ter o conhecimento e discernimento? Como você me explica isso? O livro mais vendido do mundo, mas também o livro mais perseguido do mundo. Na história, a Bíblia foi o livro onde tentaram por mais vezes ter o seu fim. A própria igreja, instituição religiosa, por muito tempo escondeu a Bíblia de outras pessoas para que apenas os líderes pudessem ler e interpretar e para que o povo não pudesse ter acesso a ela. A Bíblia foi escrita por autores simples, não foram altos intelectuais. Temos sim pessoas de alto escalão, de classe social muito boa e pessoas com habilidades cognitivas e intelectuais como o apóstolo Paulo. Mas a grande maioria são homens simples, são homens com uma classe social baixa, são homens que vieram do nada, mas que escreveram uma história magnífica. Esse é outro ponto. Você sempre olha a qualidade de um livro quando você enxerga nele uma história que tenha início, meio e fim. Isso nós aprendemos na escola, que uma boa história precisa de início, meio e fim.
A Bíblia, mesmo sendo escrita por 40 autores distintos em um período de 1500 anos, ela tem um início, um meio e um fim. Assim como todo bom livro. Você pode até dizer que a Bíblia não é a palavra de Deus, mas você tem que tomar um posicionamento e considerar que quem escreveu a Bíblia é uma pessoa ou são pessoas muito inteligentes, por conseguir ligar pontos mesmo com gêneros diferentes de escrita. Nós temos escritas distintas umas das outras, linguagens distintas umas das outras e que mesmo assim está contando uma mesma história, a história de Deus e a redenção do homem. Se você considera a obra de Harry Potter uma obra muito boa, você precisa considerar a obra da Bíblia uma história magnífica. Mas o interessante é que a história do Harry Potter foi escrita por uma autora. Já a Bíblia foi escrita por 40 autores diferentes. Mas por que acreditar nesse livro? Por que confiar que ele realmente é a palavra de Deus? Sendo que tudo isso que eu falei possa ser apenas uma manipulação que fizeram. Talvez escreveram e criaram essa Bíblia não como eu estou dizendo, mas foi tudo manipulação. A Bíblia talvez foi adulterada, textos adulterados. Isso é o que muitos dos críticos da Bíblia acabam atacando. A Bíblia não é um código moral coeso. Ela contém orientações que vão da compaixão à crueldade, da empatia à punição. E ao longo dos séculos ela foi usada para justificar tanto a caridade quanto o castigo. Mas você sabia que mesmo que a gente não tenha os escritos originais da Bíblia, assim como nós não temos os escritos originais de muitos filósofos que a gente aprende na escola como pessoas reais, você sabia que a Bíblia contém cópias diretos da obra original. Só que a Bíblia, diferente dos outros livros, é o livro que mais contém essas cópias. E no fator histórico, isso é um peso gigantesco, mostrando que os escritos da Bíblia são mais confiáveis, por exemplo, que os escritos de Platão. São mais confiáveis que a obra Homero. São mais confiáveis que muitos filósofos que a gente aprende na escola. Ou seja, o livro que nós lemos pode ter distinções de traduções, mas eles não são textos adulterados, porque nós temos as cópias diretas dos originais, que são maiores, e não é poucas, são muito mais do que as obras dos filósofos que nós aprendemos na escola. Somente o Novo Testamento tem 5.686 cópias diretas do original. Isso é muita coisa comparado com os escritos de Platão, por exemplo, como manuscritos medievais que temos há cerca de 250 escritos aproximadamente. Olha a discrepância entre apenas o Novo Testamento com a obra de Platão. Então sim, a Bíblia é um livro fora da curva. Ela foi perseguida e mesmo assim sobreviveu, diferente de outros livros. A Bíblia, sim, ela contém algo que nós podemos refletir. Como que uma história é tão bem feita, tão bem encaixada, tão coerente, falando sobre o mesmo Deus, revelando a mesma pessoa, que é Jesus Cristo, e contando sobre a redenção da humanidade, mesmo tendo 40 autores distintos que viveram no período de 1500 anos e que a maioria deles nunca se conheceram. A Bíblia é fora da curva. É fora da nossa habilidade cognitiva para entender como que esse livro está nas nossas mãos até os dias de hoje. E se você não consegue entender e eu não consigo entender, só existe uma explicação. É obra divina. Temos também exatidões proféticas que comprovam dentro da Bíblia o quanto ela é confiável. Claro que isso pode ser assunto para outro vídeo. Se você gostou desse vídeo, deixe no comentário se você gostaria da ideia de um vídeo sobre as profecias bíblicas. Bom, talvez você possa dizer que
Você conhece pessoas que usam a Bíblia para fazer o mal. Talvez você pode apontar algum período da história onde as pessoas usaram da Bíblia como amuleta para a maldade. Mas entenda uma coisa, a Bíblia, ela não tem erro. O que tem erro são as nossas interpretações. Um grande erro que a humanidade comete é de interpretação de texto. Assim, nós cometemos também com esse livro. Porque esse livro, se é a palavra de Deus, ela não deve ser em si interpretada no modo onde eu preciso dar sentido para o texto. Pelo contrário, a Bíblia, o leitor da Bíblia precisa encontrar o sentido que já contém dentro do texto. Essa é a diferença. É por isso que existem ferramentas teológicas como exegese, hermenêutica, homilética e aplicação, onde nos ajuda a compreender aquilo que foi escrito, a intenção verdadeira do autor original do texto. Então, não rebaixe a Bíblia pelos maus exemplos que nós temos por aí, porque assim como todo livro pode ser usado com uma interpretação errada para passar uma mensagem errada. Mas eu tenho total certeza que a mensagem contida aqui, o real significado, que é o Evangelho, que significa boas notícias, é a mensagem que nos apresenta a salvação de toda a humanidade. Então, creia. Sim, a Bíblia é a palavra de Deus.